Olá, boa noite. Convidada no seu vídeo, obrigada. Boa noite. Hoje eu estou aqui ao vivo para falar sobre relacionamento abusivo, tóxico. Eu vou aguardar um pouquinho, esperar vocês, mais uns segundinhos e vamos começar. Primeiro, abordagem de relacionamento tóxico. O que é um ser humano abusivo? Eu pus em alguns tópicos bem claramente o que é um ser humano abusivo, gente. Abuso e toxicidade são coisas que andam em conjunto, não é uma coisa separada da outra. O que é um abuso? O abuso é o tratamento inadequado, tá? Para maus tratos, a gente define para maus tratos, a nível psicológico, a nível físico, a nível verbal, emocional, sexual e etc. Né? Boa noite, obrigada Amanda Makeup pela make. Gosto de maquiagem, Amanda, um beijão. Bom, quero deixar claro que o abuso acontece em todos os tipos de relacionamento. Isso é de pais para filhos, de empregado, empregador, de chefe e subordinado, de filhos para pais também. Existe vários tipos de relacionamento abusivo. Só que hoje, devido a essa a Mayara Cardi, né, que lançou esse vídeo, né, sobre o seu relacionamento, não vou expor o relacionamento de ninguém, porque o Conselho Regional de Psicologia impede a gente pelo sigilo profissional. Mas vou definir o que são características de um relacionamento abusivo. O abuso inclui qualquer comportamento, tá? Atitude cuja intenção seja justamente intimidar, aterrorizar, manipular, magoar, humilhar, culpar e injuriar e ferir alguém. Sim, psicologicamente falando em todos os sentidos. No caso, hoje eu vou falar sobre relacionamento abusivo. Gente, tá legal o som? Em relacionamentos entre casais, tá? Em relacionamento a dois. Hoje, mais especificamente sobre o relacionamento a dois. São comportamentos, seres humanos contraditórios, tá? E isolados. Não é porque, vamos falar assim, tem características, sim. A gente pode ter ter se relacionado abusivamente com uma pessoa e assim, quando a gente não sai bem desse relacionamento, a gente fica com aquele vácuo, né? Você fica vulnerável para outros tipos de abusadores e relacionamentos abusivos? Sim, consequentemente, sim. Se você não tratar dessa ferida, não curar esses vácuos, esse fundo que você criou. Vou dar um exemplo. Você teve um relacionamento anterior, tá? Pode ser que ele tenha noção que é um abusador, como também pode ser que ele não tenha noção que é um abusador. Mas faz parte do processo. Por que eu digo? As pessoas não têm noção quando estão dentro de um relacionamento abusivo. Elas apenas têm, digamos, um spoiler, mas a gente acaba deixando para trás. Tanto a gente começou essa relação, uma questão de química, de pele, foi muito bem, e a gente acaba vendo só o melhor lado da pessoa. E como a gente vem com vazio, às vezes, atrás de outro relacionamento, a gente acaba sempre, justamente, vamos falar assim, o lado sexual, química, foi maravilhoso, e esquece do relacionamento anterior, que também teve cumplicidade, teve propósito, teve coisa. Agora, existe o abusador, tá? E o tóxico, que a gente fala assim, é um psicopata, é uma pessoa sem caráter, esse é o português mais claro, sem caráter, e que esse é melhor você esquecer, porque você vai dar tudo de si e ele sempre vai achar que você não é nada. Esse na realidade, na sociedade, já é uma pessoa que não pode brindar nada, nem para si, nem para os outros. Ele já faz isso como parte de um jogo. Também tem o abusador, tá? Que não sabe, não tem consciência que é abusador. No caso, por exemplo, você é uma pessoa que sofre de distimia, transtorno de humor. Sim, às vezes você lida com uma pessoa que tem transtorno de humor, e é claro que a pessoa que está relacionada com essa pessoa de transtorno de humor vai sofrer muito. Você lida, por exemplo, com um bipolar. Gente, bipolaridade enlouquece o cônjuge, tira do sério o cônjuge. E a pessoa que, claro, não sabe que é bipolar, não fez tratamento, ela simplesmente vai gerar o quê? Doença no cônjuge. Ela vai gerar aquela angústia no cônjuge. E isso faz muito mal. Outra coisa.
É também comum a gente descobrir que a pessoa tem algum problema de ordem de tireoide, sabe, hormonal, uma pessoa que está sempre irritada com a vida, uma pessoa que está sempre infeliz e acaba jogando a culpa no parceiro. O parceiro, na realidade, vai ser uma espécie de canal de fio condutor. Por quê? É importante você fazer terapia antes de você se relacionar. Se você já teve um relacionamento tóxico, quem está no relacionamento tóxico, às vezes não consegue ver o que está acontecendo. Por quê? Porque o relacionamento tóxico é como se você estivesse num turbilhão, num tufão, onde você não consegue achar saídas. E isso é o que adoece tanto um quanto o outro. Os dois, o abusador, quando ele não tem consciência, precisa de tratamento. E o abusado também. Por quê? Eu falo abusado e tóxico, porque abuso também pode ser sexual, pode ser, digamos, o silêncio entre o casal também é uma forma do abusador utilizar. Eu vou falar de alguns sintomas bem comuns, tá? Olha, são comportamentos de seres humanos, né, bem isoladores. Prevalecem em todas as raças, etnias, faixas etárias, religiões, origens socioeconômicas e familiares. Não é porque você é uma pessoa independente, inteligente, bonita, atraente e que você não pode ser abusado. Pode sim, porque o abusador, ele utiliza outra coisa. E você, às vezes, vem de um relacionamento que é abusivo e justamente você não se dá esse tempo de prestar atenção, sair da situação de continente, você me afastar, deixa eu ver essa ilha, para poder ver o que está acontecendo comigo. É isso que é importante que vocês saibam. São relacionamentos bem confusos, tá? No começo. Podem existir pais e filhos, irmãos, entre amigos, etc. no trabalho. Relacionamentos afetivos, tá? Alerta essas características. No começo, é claro que o abusador ele não vai apresentar o jeito abusivo de ser, ele vai disfarçar e dissimular esse abuso, né? Ele é intenso, se envolve demais, tá? Outra característica, tem necessidade de contato constante, então você tá lá apaixonada, com aquela paixão, então a pessoa te liga, te fala todos os dias, conversa com você todos os dias, assim, você acaba entrando no ciclo da paixão, é por isso que você não enxerga ainda o lado abusador, tá? Considera o relacionamento muito sério, em pouco tempo já tá com status de relacionamento, então é uma questão de segundo. Monopoliza a sua aceitação, te desencoraja. Aí quando começa o estágio do abusador, ele começa assim, tá? Te desencoraja a estar com outras pessoas, com amigas, com amigos, e assim, não. O tempo tem que ser integral para mim. Até te afasta de familiares, de contatos com familiares. Especialmente quando perceber que não gostam dele. Fala de forma desrespeitosa, começa a te desrespeitar. Começa a criticar seu jeito de vestir, seus decotes, sua maquiagem, a cor da unha que você pinta. Começa a criticar tudo dentro de você, até te despersonalizar. Você acabando não se conhecendo realmente como você é. Você meio que você se perde da sua essência. A partir daí, quem já sofreu relacionamento, por que não vou falar? Eu sofri, eu acho que muita gente sofreu. Não significa que o abusador, ele sabe, tem consciência disso. Às vezes ele é inconsciente. Por isso que ambas as partes precisam fazer terapia. É desrespeitoso com você, ele faz favores não solicitados, claro, para ser bem, justamente para você, como é muito inseguro, porque tem uma autoestima muito baixa, ele precisa manipular. Para o abusador real, que é o cara sem caráter, isso tudo é um jogo, tá? E as pessoas entram como um jogo e são vítimas, tá bom? Ele lhe faz favores não solicitados e faz com que você se sinta desconfortável com esses favores. Liga várias vezes ao dia, né? De noite, monitora seus passos, onde você está. Olha, aqui no Face marcou que você estava em tal horário, em tal lugar. Gente, a partir daí já é controle. O abusador, ele tem uma característica, ele é controlador. Você também pode estar envolvida com uma personalidade narcisista. Então, ele vai fazer o controle sobre você, porque o ego dele tem que ser maior, o ego dela tem que ser maior. É mais comum os abusadores serem homens do que mulheres, tá? Tanto que o abuso psicológico pode levar a
consequências gravíssimas e letais, como a morte do cônjuge, quando existe o final e a separação. É controlador, é possessivo, sente ciúme sem motivo e sem ação, por causa de rede social. Nada é culpa dele. Ele sempre tem razão, você não pode discutir com ele razão, jamais. Assim, é egocêntrico, só pensa em si próprio, no que é bom para ele, do que vai tirar satisfação para ele, o que vai ser melhor. Abusa de drogas, tá? Eu falo drogas, entre ela pode ser cigarro, tudo. É uma pessoa constantemente que sempre viveu no mundo do aquilo sem limites. E álcool. Álcool é socialmente mais aceitável, então o álcool acaba sendo um abuso constante. Pressiona por sexo, mesmo que a mulher não esteja disposta. Então, para ele, sexo é como se uma espécie de escape da tensão que ele sente. Sexo tem que ser prazeroso. A partir do momento que ele se torna, a cônjuge se torna uma espécie de escape, válvula para satisfação pessoal, aí já não. Isso aí é abuso, não é. Isso é violência. Ele intimida quando está com raiva, chama de louca, de histérica, se você se maquia, é drag queen, de travesti e assim sucessivamente, como se isso ofendesse uma mulher. Não ofende, muito pelo contrário, a mulher que tem segurança em si própria, ela sabe muito bem que ela é do jeito que ela gosta de se vestir, do jeito que ela, a cor de esmalte que ela usa, ela não tem que usar só francesinha, não gosta de dizer, não gosto de vermelho, eu gosto de rosé, por quê? Porque tudo que chame atenção tem que ser chamado a atenção para ele. Um exemplo clássico que a doutora Ana Beatriz pôs como nos abusadores, que eu estava lendo os livros hoje sobre abuso, ela falou assim, por que será que os artistas, né, que têm obras de artes muito grandes e que são artigos, na realidade, eles não compram a obra de arte, são artigos de roubo, de furto. É pelo prazer de ter pendurado dentro de casa e somente ele observar. Assim é o abusador e o tóxico, tá? Chama de louca, de histérica, tem 2 pesos, 2 medidas sempre, porque ele tem que ter uma válvula de escape. Se você pensa que ele vai trair pelo simples fato de que ele precisa do prazer imediato, sim, porque ele não tem caráter. Esse é quando a pessoa não tem caráter, ele vai fazer o quê? Ele vai, na relação, ele na realidade já começa conturbada com essa situação e você acaba não vendo esses detalhes porque você está no auge da paixão, que é um estágio. Depois que você tudo acaba entendendo, que acaba entrando nos eixos, ele começa a justamente manipular. Porque para o abusador sem caráter, isso é um jogo. Um jogo onde você é a presa. Ele é o caçador e você é a presa. Trata você diferente na frente dos outros. Maravilhoso, gentleman, uma mulher delicada, no caso de mulher, uma mulher finíssima, não é capaz de xingar, não é capaz de falar. Agora, por dentro, quando chega em casa, o negócio fica feíssimo. Debocha você dos seus vestimentos, tá? Do seu estilo, te humilha. E em particular, e na frente dos outros. Na frente dos outros, quando já acabou o respeito mesmo. Menospreza suas relações, suas idealizações de vida, seu negócio, seu trabalho. Menospreza tudo que você tem. Nunca te enaltece. Constantemente questiona se você toma suas decisões, sempre torna o ponto de vista contrário ao que você diz. Então, você tem um ponto de vista, ele faz questão de contrariar o seu ponto de vista, porque o ponto de vista tem que ser dele que vai prevalecer, nunca o seu. Porque eu vivi tantos anos, porque eu fiz isso. Então, ele é manipulador por essência. Ele passa a se sentir atraído pela sua vulnerabilidade. Gente, é vulnerabilidade, não é aparência física que conta, não é você sendo uma pessoa bem-sucedida. Muitas mulheres bem-sucedidas, no caso da Mayara Cari, por exemplo, uma mulher independente, né, que simplesmente foi envolvida por outro relacionamento tóxico, ela já vinha de um, apareceu outro, né? E assim sucessivamente. Assim também tem bastantes artistas que justamente abriu um leque para todo mundo falar sobre os relacionamentos abusivos. Como eu falo para vocês, o abusador, ele pode ter consciência, como pode não ter consciência do que que está acontecendo com ele. A dinâmica real do relacionamento, quem tem que ver é o terapeuta de casal. E isso, às vezes,
tem que ser escolhido por um bom terapeuta de casal. Não é qualquer um que sabe fazer esse tipo de diagnóstico na relação. Nunca parece estar feliz com você. Não importa o que você faça, quanto você se esforce, se você cozinha, se você faz isso. Jamais. Sempre vai achar que você dá tempo demais para os outros, para os seus filhos, para os seus netos. É sempre a pessoa em primeiro lugar. A partir daí, essa pessoa, o abusador, ele tem medo da solidão. Ele tem medo de ficar sozinho. Então, ele precisa de uma aparência rápida para parecer que ele está socialmente aceitável, porque assim ele também, ele fala assim, nossa, eu sou feliz, eu tenho outro relacionamento, olha como... eles fazem relacionamento rapidíssimo, bem rápido. E assim, para não ficar por baixo, porque eles querem um troféu. Um troféu que eles mostrem aqui, olha aqui. A mulher acaba sendo, na realidade, manipulada nessa situação. E às vezes você percebe, é digna de pena, tá? Tenta isolá-la de qualquer jeito. E a mulher acha que é amor, que quer estar no seu lado, quer ficar do lado dela o tempo inteiro, todos os dias, a toda hora, na hora do almoço, na hora da janta. Gente, a gente sabe que relações, né, entre casais é difícil. Imagina relacionamento abusivo. Então, se torna insuportável para a pessoa. Quando você percebe, digamos, chama-se a melhor queda numa mulher, quando ela cai em si e percebe que ela está entrando novamente nesse ciclo de relacionamento, porque o outro relacionamento era isso, isso e isso. É claro que não vai ter ninguém perfeito nesse mundo, mas a gente tem sonhos, a gente quer um cúmplice, um companheiro, alguém que esteja do lado, mas assim, não que te consuma e sugue sua energia. Aí a partir daí já não é cumplicidade. É você satisfazer o ego do outro. Aí não é normal. Aí você tá percebendo que você tá dando mais de si do que ele pra você. Ah, você quer que é um cara que te sustente? Você quer isso porque eu não te sustento? Porque aí começa a inventar coisas e você acaba achando que, nossa, será que ele tem razão? Você se perde da sua essência, porque você acaba cedendo partes suas de você para justamente pegar o outro. Bom, o abuso é um jogo para o abusador, isso eu já falei, né? Ele manipula por vencer sempre. Depois de muitos e muitos relatando o mesmo padrão, quando você percebe, depois de tantos anos de se relacionando, tendo relacionamentos, você que está entrando na mesma situação, quando você cai, como eu falo assim, aquela queda que você cai em si, aí você percebe e fala assim, nossa, eu estava entrando em outro relacionamento e não percebi. O abuso, ele é gradual, ele não é logo de cara. Claro que ele não vai mostrar as garrinhas dele logo de cara. Ele vai manipulando, você vai tentando fazer e depois isso ele contorna a situação e faz de você gato-sapato e você não consegue sair da relação. Aquilo lá parece uma coisa sem fim, porque você acaba acreditando no seu íntimo que a pessoa vai mudar, que por mais que ele esteja mentindo pra você, você percebe que é mentira. E aí fica naquela coisa, vou, não vou, volto, não volto. E nessa volta e não volto, fica aquele medo novamente de você voltar. E você acaba voltando, porque você não está fortalecida emocionalmente. Para isso é necessário justamente a psicoterapia. Para a gente não cometer os mesmos erros. Porque às vezes as mulheres acabam pensando nas suas filhas. Nossa, eu não queria isso para minha filha, não. Não quero isso para minha sobrinha, não quero isso para minha neta. Então, vamos mudar esse comportamento. Homens abusadores, muitas vezes, são construídos por mães abusadoras, tá? E por mães narcisas também. O homem abusador, ele é muito narciso, muito egocêntrico. Agora, quando existe bipolaridade, quando existem outras características que não seja de personalidade, que a falta de caráter, essa não tem jeito. Quando existe distimia, transtorno de humor, bipolaridade, alguns tipos de depressão, narcisismo, síndrome de Peter Pan, esses precisam abusadores que não têm consciência que são e precisam ser tratados, tá? É essa a realidade. O abuso é gradual, né? O abusador disfarça no primeiro, claro, os abusadores têm como nível insignificante de empatia, eles não se empatizam com ninguém. Aí o resto que se foda, essa é a palavra que eles utilizam, que se foda o resto. Eu tô querendo umas coisas pra mim, o resto que se dane. Os abusadores se sentem autoridades, tá?
que eu vou falar sobre essas relações? Relações construtivas são aquelas que fazem o melhor pra gente. É claro que não vai existir um parceiro ideal, porque não existe. A gente tem essa mania de idealizar o ser humano conforme as nossas expectativas. Muitas vezes não são nossas expectativas, são sonhos da gente querendo se tornar real, mas não são nossas expectativas. Não, a pessoa não é o que você imagina. É completamente diferente. Se a gente souber aceitar as nossas diferenças, souber ponderar na balança, antigamente as mulheres achavam que era só se calar. Então, mulheres que falam, que justamente falam o que pensam, eles simplesmente acham o cúmulo. Então, aí eles perdem o controle. Aí eles manipulam e isso fere muito o ser humano. A mulher que é manipulada, que é abusada psicologicamente, ela normalmente ela não consegue se identificar nessa hora. Ela tá tão vulnerável, tão quebrada, tão despedaçada, que ela acaba saindo de si. Ele chama ela de histérica, ele chama ele tá parecendo um travesti, tá parecendo isso, tá parecendo aquilo. Olha o tamanho da sua saia, olha o tamanho do seu corpo. Olha, você tá gorda, olha, você tá magra demais. Olha. Então sempre acaba humilhando a mulher nesse estágio. É muito difícil uma mulher chegar para olha como você tá gordo, olha como você tá... É difícil, não impossível, tá? As chances são assim, de mulheres, a contagem assim, são 10 para 1. Homens, abusadores, 10 para 8. É muita diferença. Isso não quer dizer que não existam mulheres abusadoras. Existem sim, no relacionamento existem sim. Talvez elas não saibam que são. Muitas delas têm mau caráter, é outra coisa. E o homem também. Homem mau caráter é a coisa mais comum. O que alimenta o abuso? Machismo. Mulheres que criam seus filhos de maneira machista. O machismo não é saudável. O feminismo, como muitos imaginam, não é isso que você imagina, não. Não são essas mulheres peladas fazendo propaganda política. O feminismo nada mais que quer igualdade. Vamos falar, então para que você comemora o Dia da Mulher Internacional da Mulher, dia 9 de março? 8 de março, desculpem. É dia 8 de março. Para você verem aquelas mulheres que trabalhavam numa fábrica sendo queimadas vivas porque queriam a mesma equiparação salarial. Então, para vocês verem como é difícil a batalha das mulheres nessa situação. No livro Relações Destrutivas de Avery Real, tem uma frase muito legal. Essa frase é: se ele é tão bom assim, por que me sinto tão mal ao lado dele? Para quem não sabe, olha, Avery Real, Relações Destrutivas é um vídeo muito, aliás, um livro muito antigo que eu tenho sobre relacionamento abusivo. Aí define as características de cada abusador, como é que eles são. E como eu não quero entrar nesse contexto, eu quero falar sobre outra coisa. Justamente o quê? As pessoas que têm consciência que são mau caráter são psicopatas. São mau caráter mesmo. Isso daí não vai ter solução de jeito e maneira. Agora, as pessoas que não têm consciência, às vezes dentro de um relacionamento que tem muitos anos, antigamente... As mulheres, claro que uma mulher que faz sua lição direitinho, que quer as coisas bonitinhas dentro de casa, ela vai fazer assim, eu tô fazendo, então tô fazendo minha parte, eu tô cumprindo. Não vai ser correspondente àquilo que ele imagina, porque ele também ele imagina uma mulher que não existe. E assim, quando começa a ter as frustrações, a pessoa fala, não é isso que eu me casei, não é essa pessoa com quem eu tô. E não sabe lidar com as dificuldades. Quando a gente percebe que o nosso cônjuge tem uma dificuldade, a gente tem que recorrer à ajuda da psicoterapia. E procurar um bom psicoterapeuta. Olha, porque para procurar achar um bom é muito difícil. Eu falo isso para vocês porque eu já achei psiquiatras que os maridos, tá, mandavam falar que a mulher tinha depressão e mandava por e-mail. Gente, isso é código de ética profissional. Na medicina, isso é punição. E é grave. Então, eu falo assim, minha mulher só vive depressiva, ela precisa de antidepressivo. E não tinha depressão. Quantos casos eu já não percebi a mesma situação? As mulheres tinham que tomar antidepressivos, elas já eram felizes, alegres, tudo, mas o cara queria justamente o quê? Punir essa mulher para falar que ela era culpada por toda a situação que ele vivia. Então, é grave. São pessoas que precisam de auxílio psicoterapêutico durante muitos anos. Porque assim, em cada ser humano
existe sempre uma criança ferida. As formações de personalidade, de transtorno, de qualquer tipo de doença de ordem psicológica se forma na primeira infância, sim. Então, vou falar para vocês, os pais são culpados? Sim, de certa maneira sim, porque favoreceram um ambiente. Um ambiente onde a gente cria filhos machistas, em que não podem, não respeitam mulheres, não respeitam o que elas pensam, não podem falar, gente, isso é grave. É uma das características que as mulheres mais se queixam, que elas não podem falar, que mulher não pode falar, porque estraga o relacionamento. Mulher tem que ficar calada. Esse é um abusador. Não posso ouvir sua voz. Então, para que você está casado? Para que você está ficando? Para que você tem um relacionamento sério na rede social? Porque a pessoa precisa ter um relacionamento sério, precisa estar noivando, precisa estar casando para se sentir parte da sociedade. Por que você não pode aprender a viver, tá? Eu falo isso porque as mulheres precisam muito aprender a viver. Não é a solidão, é a solicitude, o prazer de estarem consigo mesma, o prazer de perceber como você é e que você não perdeu sua essência. Porque num relacionamento abusivo, o que mais estraga e esmaga a mulher é que ela se perde dela mesma. Então, o que os parentes têm que fazer? Todo mundo fala assim pra você, fala para os pacientes, fala para as pessoas, você supera, você é batalhadora, você é guerreira. Não, nessa hora a pessoa precisa simplesmente um acolhimento, alguém que acolha, alguém que fala assim, não, vai passar, vai dar tudo certo, vai dar mais nada. Às vezes a pessoa, e se você que está num relacionamento abusivo, procure as suas amigas, procure os seus amigos, procure a sua família, porque o abusador, ele afasta de todo mundo, ele afasta porque ele não quer. Ele quer contato apenas para ele. E assim, ele é abusador, ele trai, ele mente. Continuamente, ele pensa que você faz o mesmo. Então, ele pensa por você. Gente, eu não posso vídeo ao vivo com outra pessoa que não tenha sido combinado comigo, tá ok? Boa noite, Jaivete Cante. Então, não posso fazer isso por causa justamente do código de ética profissional, a não ser que tenha sido combinado comigo e tenha que poder falar, porque a gente, para falar sobre problemas, o Conselho Regional de Psicologia não favorece isso é punido por lei. Também, como eu falei para vocês, então existem médicos que receitam medicação para o cônjuge sem sequer fazer uma avaliação. Isso é grave, é muito grave. E a partir daí, se o cônjuge não perceber que ele está manipulando essa situação, ele está mais doente do que imagina. Ele não percebe, às vezes não percebe porque tem outra coisa que traz muito relacionamento tóxico abusivo. Personalidades borderline, tá? A doença borderline. As pessoas border vivem as coisas com muita intensidade. É muita paixão, mas também acabam nesse instantinho. Tá? E aí que tá. Por isso que eu falo pra vocês, são pessoas que não têm consciência às vezes, que são tóxicas e abusivas e não percebem. Além da border, vou repetir para quem está entrando, então, as personalidades abusivas, né? A características são comuns em distimia, as pessoas que têm muito humor, que varia muito durante o dia e a noite, pessoas que têm depressão bipolar, tá? Os bipolares também são pessoas abusadoras já por característica e natureza, porque eles manipulam. E manipulam até agredir a pessoa, até deixar ela no chão, rasgada, acabada. E às vezes muitas mulheres levam esse relacionamento durante 10, 20, 30, 40 anos. Antigamente até as mulheres se condenavam a ficar nesse tipo de relação até pelos filhos, porque não trabalhavam, porque não tinham como se sustentar. Então elas mantinham a situação em banho-maria, mas mal sabem elas do que elas sofriam antigamente. Eu atendo senhorinhas que poderiam ser da idade da minha mãe, e atendo também mulheres que têm a idade avançada e contam sobre esse relato, porque ainda acham que podem, sim, porque tem que acreditar que ainda podem sentir amor, ainda podem se resolver na vida, ainda podem ser amadas, e não achar que porque a pessoa que sai de um relacionamento abusivo, logo em seguida, ela não vai se ver desse jeito. Ela se vê perdida de si própria. Ela não se encontra, se despersonalizou. Ela foi tão cutucada, porque
O abusador, ele usa algum segredo que você tenha, ele usa alguma coisa, ele usa o que você contou para ele para justamente te atacar, manipular, agredir, humilhar. Ah, porque você não dá certo nisso, você não dá certo aquilo, você não dá certo no outro. E não, justamente o quê? Vai diminuindo e você vai achando, não, mas por que ele tá falando isso pra mim? Deve ser uma fase. Então a pessoa fica achando que não vai sair dessa situação. Era o que acontecia antigamente com as mulheres há 50 anos atrás. Hoje em dia as mulheres, elas estão botando a boca no trombone, porque muitas delas já ganham até mais do que os seus cônjuges, a não ser que tenha acontecido um acidente de percurso, mas muitas delas já sustentam a família há muito tempo, e assim sucessivamente. Gente, não é fácil falar sobre relacionamento abusivo. Espero que vocês deixem no direct. Muita gente me deixou muita pergunta. Queria poder esclarecer todas, mas como são pessoais, eu acho que é legal você procurar um psicoterapeuta de casal, se caso você quer manter essa relação e você percebe que seu cônjuge não tem consciência do que ele está fazendo. Porque quando a pessoa não tem consciência, age até de maneira impulsiva, toma atitudes erradas, faz coisas erradas porque acha que a pessoa acha que aquilo lá é só ele que sabe. Ele sabe, pronto, vai falar que minha mulher não tem direito a opinar. Cala a boca. Você não serve pra isso. Quem sabe sou eu. Você não sabe de nada. Então, eles mandam a mulher calar a boca. Isso é comum no abusador. E é tóxico. Só que ele não tem consciência às vezes disso. E como eu disse, quem já tem consciência é um psicopata. Porque faz pra te ferir e pra te machucar. Apenas pra te ter como troféu. Eu peguei essa, catei essa. E é muito comum falar assim, eu comi essa, gente, essa é a palavra que ele deu, eu comi essa, comi aquela, comi essa daqui, comi aquela. Não, encheu, cagou, dane-se, agora eu tô comendo outra. É assim. Eles falam, eu comi, como se fosse caça. Por isso que eu falei pra vocês. Esse é o jeito do manipulador tóxico, abusivo. Ele tem características especiais, das quais ele não se arrepende de nada que faz. Esse é o sem caráter. E é uma pessoa que, normalmente, quando ela pensa que o cônjuge está traindo, porque ele controla onde a pessoa está, liga onde é que você está, o que você está fazendo, o tempo inteiro não confia no cônjuge, com certeza é porque a pessoa faz. Faz e justamente projeta para outra. Espero poder ter ajudado. A única coisa que eu falo para vocês, mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo, procurem ajuda profissional. Nada supera a inteligência emocional. Se você saiu de um relacionamento abusivo, não tente entrar em outro relacionamento agora. Espere. Cure suas feridas primeiro, tente se personalizar novamente, porque você se despersonalizou, você se perdeu de si própria, aí sim, você já não sabe mais o que fazer. Você pode entrar em outro relacionamento abusivo, às vezes só por uma questão de pele, sexo e tudo, porque no começo tudo é maravilhoso. Mas depois você começa a perceber que não é assim e começa a raspar suas feridas. Novamente você está num relacionamento abusivo de novo. Então é bom você manter distância da pessoa, esquecer, sabe? Apagar e começar a se relacionar novamente com outras pessoas, porque a mulher que sofre um relacionamento abusivo e tóxico, ela se afasta até da própria família, se afasta dos amigos, se afasta de tudo, porque não pode ter nada, enquanto o outro pode ter vários amigos, pode sair, você não pode, de jeito e maneira. Ah, você não quer ficar comigo? Mas quando você não podia ficar, o outro quer. Quando você não podia ficar, ele pode ir embora. Claro, porque você não vai sentir remorso, porque você sabe que você não está fazendo nada errado. Agora, o outro pensa que você está fazendo. Então, ele projeta em você que você está fazendo. Ele poderia estar fazendo alguma coisa errada. Ou no trabalho, ou com os amigos, ou saindo para o bar, ou saindo mas ele projeta no cônjuge. Aí que é grave. Porque você acaba sendo injuriada, injustiçada por coisas que você não fez. E é grave, porque é a mesma coisa, você sofre ameaças. Isso quando leva a questão, a falar assim, não, eu tô sofrendo, você não sabe o que você fez comigo, parecendo vítima, mas não é vítima. Não é vítima porque já tinha o plano A, plano B, plano C, ele não é vítima. Isso é falta de caráter.
Isso não é vitimismo. Isso é falta de caráter mesmo. E não adianta. E normalmente são pessoas que postam na rede social sobre Deus, sobre, no caso de católicos, Nossa Senhora. Você pode desconfiar que quando sai do relacionamento a pessoa está falando isso porque se ferrou, tá? Uma mulher inteligente, quando ela percebe o relacionamento tóxico, ela simplesmente sai fora. Ela se afasta de uma vez. Não é fácil, vou dizer pra vocês, não, porque você briga com sentimentos. Então, se aquilo lá dói, machuca, mas você fala, não, eu não vou passar mais por essa, porque essa é a sacada do negócio. Você não perceber que você está num relacionamento abusivo. Quando você tem essa queda maravilhosa, que você cai em si próprio, você fala, chega, acabou. Vai você fazer sua vida, eu faço a minha. E assim sucessivamente. Porque você tem a maturidade suficiente para falar, eu consigo, eu faço. Não posso ser que não sobreviva sem você, porque a gente acaba achando que não sobrevive sem o cônjuge, sem o namorado, sem o ficante, sem o fulano, sem o rolo, sem o caso. Mas a gente sobrevive sim. Tá? Porque a gente nasce sozinho. A gente é inteiro por si, a gente não é metade de ninguém. Não precisa. Pessoas carentes são pessoas que se envolvem em relacionamentos abusivos. Porque o abusador se aproveita e manipula o outro pela carência. Então, nada melhor que a gente rever nossos conceitos sobre a gente, sobre solicitude, sobre o prazer de estar sozinho, o prazer justamente de sentir que você é livre, feliz, porque a pessoa acaba deixando de ser até feliz pela falta desse relacionamento, porque acha que se não tem um namorado, pronto, acabou sua vida. Não funciona assim. É tão gostoso ser feliz sozinho também. Então, o que tiver que ser vai aparecer na sua vida, porque você vai irradiar essa energia. Vai ter isso. Isso está em você, não nos outros. Você tem que procurar dentro de você. No dia que você se sentir completa, o outro, você vai emanar um ser humano completo dentro de você. Quando a gente é muito nova, a gente não percebe, não. Mas depois de certa maturidade, a gente, chega. Acabou. Por aí, basta. Chega. Espero poder ter ajudado. Não quero passar muito dessa live. Passei meia hora só, já acho que já tá ótimo. Qualquer coisa, pode deixar sua mensagem no direct. Beijos, obrigada.